Oi, tudo bem? Como é que você está? Bem, é, muitos pacientes eles chegam aqui no consultório, aqui na clínica Optus, reclamando que não estão se adaptando com os óculos, né? E é importante informar que para que a gente se adapte, né, com os nossos óculos, é um conjunto de vários fatores, principalmente a anatomia do rosto do paciente, a prescrição, né, do especialista e também a escolha da armação. Esses são os principais, certo? Além disso, envolve o material da lente. Índice de refração, por exemplo. Às vezes o cliente não se adapta porque ele era acostumado com uma lente simples CR39 e foi vendido uma lente 1.67. Esse índice de refração ele altera a quantidade de luz que entra no nosso olho e tem pacientes que têm sensibilidade o suficiente para não se adaptar com essa mudança da quantidade de luz. Então, se a armação, a prescrição e a anatomia do rosto não for considerado, então os óculos eles vão ficar diante dos olhos de qualquer forma. E a lente, é importante a gente saber que todas as lentes elas são formadas por prismas. E o que um prisma faz? O prisma gera um desvio na luz. Então, se o paciente, se o cliente estiver usando um óculos na posição diferente, ele vai ver através de um prisma, ou seja, a luz vai entrar no olho dele sofrendo um desvio. E isso atrapalha a adaptação. Então, algumas coisas a gente precisa considerar. Primeiro, coincidir a distância da pupila. Então, a distância da DNP, ela tem que estar necessariamente muito alinhado com o centro óptico da lente, né? Que a gente chama, para não gerar o prisma que eu falei ainda há pouco, tá? Então, a gente tem que verificar que a armação ela tem que estar ajustada no rosto do paciente de modo que, deixa eu centralizar aqui, ó, que os olhos eles fiquem o mais centralizado possível na armação. Nem pode ficar aqui e muito menos aqui, o olho em cima, porque dessa forma a luz não vai entrar no olho da maneira correta. Então a armação tem que deixar os olhos o mais centralizado possível. A gente precisa verificar essa escolha do material do índice de refração. O índice de refração ele só dá uma visibilidade boa, um índice de refração alto só dá uma boa visibilidade se a dioptria prescrita for acima de 4. Se for abaixo de 4, talvez o cliente tenha dificuldade de se adaptar. A armação ela tem que combinar a estética do rosto do paciente e também que ela seja funcional, não é só estética. Às vezes o cliente trabalha com o computador o dia todo, por exemplo, e a armação é pesada, então a armação fica descendo. E ele pode ser aquele paciente que quando você ajusta aqui atrás, incomoda e dói a orelha. Então você tem que deixar um pouquinho folgada a armação. Se isso acontece, então a armação tem que ser leve, ou seja, estética da armação com a funcionalidade, como é que ele usa essa armação no dia a dia. A gente tem que verificar que cada armação gera uma adaptação diferente. Mesmo que seja o mesmo grau, a mesma DNP, se um cliente, por exemplo, usa uma armação modelo aviador e manda fazer um óculos parafusado, a adaptação é diferente, porque a armação ela influencia diretamente nessa questão. Cada modelo de armação tem pontos positivos e pontos negativos. Então, na hora de escolher a armação, isso tem que ser destacado para o cliente, para ele entender bem essa adaptação da armação. Então, claro, né, as coisas mais básicas, tirar a medida de DNP correto, tirar a medida de centro óptico correto, ter muito cuidado, porque todos nós temos assimetria facial. Um lado do nosso rosto é diferente, né, do outro lado. Então, às vezes, existem pacientes que precisam de um centro óptico diferente, 25 no olho e 22 no outro. E isso tem que ser observado. E claro, nós que vendemos óculos, nós temos que fazer treinamento constante, estudar constante. Às vezes, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Aí você que é dono de ótica, que é vendedor há um bom tempo. Quantos óculos eu vendi no mês de janeiro do ano passado? Por que esses clientes não retornam? E muitas das vezes eles não retornam
porque ele não se adaptou bem com óculos e não quis voltar na sua ótica, resolveu apostar em outra ótica. E isso a gente escuta aqui na clínica. Muitos pacientes que vieram se consultar o ano passado por uma ótica e que hoje vieram por outra ótica. Por que que isso acontece? Alguma coisa aconteceu no caminho e a gente começa a fazer as perguntas aqui na clínica e a gente percebe que muitas coisas é por conta da adaptação. Então, para que o cliente se adapte com o óculos, grau correto, medidas corretas, armação bem escolhida, adaptar a armação com aquilo que o cliente faz no dia a dia. Então, você que é vendedor tem que perguntar: o senhor trabalha com o quê? Até para você oferecer um antirreflexo, até para você oferecer um fotossensível ou uma lente com filtro azul, você tem que saber o que a pessoa faz no dia a dia, tá bom? Então sigam essas dicas aí e a gente tem tudo para oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes, tá bom? Até a próxima.